Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, começando uma série bem legal essa semana. Bom, você já montou sua estratégia para o Enem 2021? Você sabe o que você vai fazer? Você já está tudo organizado na sua mente? O que você vai... a hora que você vai chegar, onde você vai sentar, qual é a prova, qual é a primeira área que você vai começar, se você vai começar pela redação, se você vai começar pela linguagem, por exemplo, no primeiro dia, vai começar pelas ciências humanas, vai começar pela geografia. Bom, tem uma série de estudos que mostram qual seria o melhor caminho para você tomar nesse momento. Considerando, é claro, tudo que você já pensou, já se estruturou. A gente sempre aqui, eu que trabalho com avaliação há mais de 10 anos, trabalho com avaliação Enem principalmente, aí você tem outras avaliações básicas há mais de 10 anos. O que acontece? A gente tem uma série de livros que a gente estuda para conseguir fazer uma boa prova, estruturar uma boa avaliação e, consequentemente, eu digo sempre o seguinte, que você segue um padrão e a prova tem um padrão X. Eu tenho alguns alunos que fizeram Unicamp, fizeram outras provas e falaram assim, Roberto, a prova estava horrível. Horrível. O Enem tem um perfil diferente. O Enem segue uma metodologia diferente. Até bati no microfone aqui. O Enem segue uma metodologia diferente. Primeiro, o Enem segue habilidades. Eu estou até colocando aqui, peguei os livros para mostrar para vocês. Habilidades e competências. Pronto, tá aqui, ó. Habilidades e competências. Uma outra coisa que a gente segue muito é isso aqui, ó. Psicometria. Tá vendo? Então, nós seguimos todos esses trâmites para conseguir fazer uma boa prova. E aí, qual seria um ponto fundamental para a sua estratégia no Enem 2021? Bom, vamos lá. Aqui, ó. Fiz uma artezinha para vocês para que a gente consiga entender. E a gente começa a nossa série dizendo o seguinte. Hoje, a nossa parte 1 da série é como eu vou procurar, na verdade é procurar e fazer as questões fáceis. Roberto, meu Deus do céu, como é que é isso? Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu acho que é muito importante para você. E vocês sabem que aqui a gente trabalha muito para que você consiga entrar na universidade, para que você consiga ir bem no Enem, corrigir questões, vão dar dicas de geografia, lives, etc. Como é que é procurar uma questão fácil, Roberto? Bom, primeira coisa é o seguinte, quando você vai para a prova, você desenvolveu algumas habilidades e traços latentes. É aí que a gente mede o TRI. O TRI é medido disso. Roberto, isso, o TRI é teoria de resposta ao item. O que nós estamos acostumados a fazer é a teoria clássica dos testes. São aquelas 10 questões que a professora passa para todo mundo igual e aí eu faço essa correção. O TRI é diferente. O TRI avalia cada um no seu desempenho em determinada prova e, consequentemente, analisando a sua habilidade, se você desenvolveu aquela habilidade. Muitas vezes, se você acerta uma questão difícil no chute, essa questão ela perde pontuação. Por isso que muita gente fala para mim assim, Roberto, qual o elemento fundamental aí? O elemento fundamental chama-se coerência pedagógica. É o que nós estamos falando hoje. Hoje, o elemento fundamental hoje é coerência pedagógica. Procurar e fazer as questões fáceis. Isso chama-se coerência pedagógica. Por quê? Porque eu posso errar as difíceis, mas eu não posso errar as fáceis. Cara, e sabe como é que se organiza isso na prova? De maneira distinta. Eu não tenho assim, as primeiras questões são fáceis, as segundas são médias e as últimas são difíceis. Não é dessa forma. A prova ela é organizada como uma tendência, seguindo o TRI e seguindo um padrão que varia muito de posição de questões fáceis e difíceis. Tá? Fáceis, médias e difíceis. Por quê? Porque a gente tem algumas questões um pouco uma elevada qualificação. Mas, Roberto, como é que isso acontece? Primeiro é o seguinte, para a questão entrar na prova do Enem, ela passa pelo mundo. Na verdade, brincadeira, ela passa pelo Brasil. E mais de 10 mil pessoas fazem essa prova. E a gente analisa se está tudo ok ou se não está tudo ok.
e eu preciso modificar um distrator, preciso mexer no enunciado, tirar alguma coisa do texto base para que você possa fazer com muita tranquilidade. E é por isso que eu falo, sigam as fáceis, olhem as fáceis primeiro. Eu sei que é muito difícil acontecer isso. É muito difícil o cara chegar e falar assim, caramba, Roberto, eu pulei da 1 para 10 porque as outras eu não sabia, mas a 10 eu sabia. A 12 eu também sabia, a 15 eu também sabia, a 17 eu sabia. Então, ou seja, eu fiz da 1 a 90, que é a prova de linguagem, que você sabe que linguagem, depois a gente vai falar sobre isso, é uma das nossas estratégias. Linguagem, língua estrangeira, educação física, arte, filosofia. Quando a gente pega tudo isso aí, numa prova só de 90 questões, eu vou pescar as que eu sei. Aqui eu desenvolvi esse traço latente e essa habilidade. Consequentemente, Beto, mas aí, cara, quantas questões são fáceis e quantas questões são difíceis? Porque eu posso ficar com medo. Eu não sei o que vai acontecer. E olha só, galera. Bom, vocês sabem que a gente tem todas essas estatísticas. Aqui no canal você vai encontrar estatística de tudo, tá? Dicas de tudo, informação de tudo que seja importante para vocês. Bom, pegamos a prova de 2020. Nem peguei as demais, mas o padrão é praticamente esse. Pegamos a prova de 2020. Quantos itens eu tenho fácil? Itens são questões, tá, galera? Bom, eu tenho aqui 50% aproximadamente de questões fáceis. É um pouquinho a mais, vocês viram, né? Mas bem pouquinho mesmo. De 50% a 55% questões fáceis. Ou seja, eu consigo encontrar na prova, e aí eu coloquei a prova de ciências humanas, tá, galera? Coloquei a prova de ciências humanas. Mas é claro que isso se expande para as outras provas. Numa diferença, por exemplo, pode ter 24, 22, entendeu? Da mesma forma que a gente entende que a avaliação é muito pequena. Mas, Roberto, se eu acertar 23 questões, se eu peguei todas essas fáceis e acertei, e aí? E aí, certamente, você vai ficar com uma nota mediana, que eu digo assim, média, mas muito boa. Muitas vezes acima de 600, por exemplo. Dependendo da prova, pode chegar quase aos 700, até passar. Depende do quê? Da sua coerência pedagógica. Mas, Roberto, chegar a 700, em matemática, por exemplo, você pode chegar nisso. Por quê? Pelo número de acertos que a gente vai ter numa forma geral. Você vai ver que aqui nós temos estatística de 2019 e nós vamos colocar, depois da prova do Enem, as estatísticas de 2020. Quanto eu acertei? Quanto eu tenho que acertar? Por exemplo, a grande maioria na prova de natureza, de ciências humanas, acerta de 400 a 600. E aquele que se destaca um pouquinho mais, tira mais de 700, fica num grupo muito pequeno. Por quê? Porque ele faz a 1, faz a 2, faz a 3, faz a 4, empaca na 5, empaca na 6, empaca na 7. Lembrando, galera, são 3 minutos para cada questão. 3 minutos. Por quê? Porque eu tenho que colocar toda a minha organização, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Numa próxima parte, né? Num próximo capítulo. E aí você vai entender por que é tão importante isso. Por quê? Vamos voltar lá. Itens médios. Tá? Eu tenho 14 itens médios de 27% a 35%, aproximadamente. E aqui, itens difíceis. Aproximadamente 8 itens difíceis. 8 itens difíceis. Tá? O que isso acarreta? Eu posso errar as questões difíceis? Pode, são só 8. Sem problema. Mas se eu acertar, se você acertou a fácil e acertou a difícil, excelente. Se você errou a fácil e acertou a difícil, e aí, devido ao TRI, você vai puxar essa questão difícil para como se ela fosse uma questão, como eu posso falar assim, que você acertou, mas não era para você acertar. Então essa nota fica mais baixa. Então, a coerência pedagógica é isso. Isso é coerência pedagógica. E aí, galera, como é que eu sei que é fácil ou difícil? Essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? Galera, quando você vai ler a questão, que é uma questão muitas vezes interpretativa, você olhou e falou, cara, isso aqui é tranquilo, isso aqui. Pá, lembrando que a gente falou aqui, e é uma outra estratégia que a gente vai colocar aqui, do texto base. Pá, marquei. Essa eu não sei, então eu pulo. E assim sucessivamente. Eu sei que na hora é muito complexo, por isso que você tem que fazer isso antes. Faça um simulado, aproveita um simulado para você fazer isso antes. Senão o que vai acontecer? Você
Vai chegar na hora e vai ficar com medo, vai querer fazer a 1, a 2, a 3, a 4, vai empacar na 5, na 6, na 7, vai fazer a 8, vai empacar. E aí, o texto é grande, é um queixo grande, meu Deus, galera. Por favor, faz diferença demais isso aí. Por que faz diferença, Roberto? Porque você pode deixar para trás questões que eram fáceis, que você tinha condições de acertar. Por quê? Porque o tempo acabou. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Você vai ver que, infelizmente, está quebrando aí, cortando um pouquinho com a minha imagem aí, um pouquinho da questão, mas eu leio, vou ler as duas questões. São duas questões da prova de uma de 19 e uma 2020. Claro, as cores são diferentes, mas assim, você pode pegar, de repente, uma cor de prova, né, de capa de prova, que é azul, amarelo, etc., rosa, branco, que possa ser a questão 89. Vou dar um exemplo da questão 89 de 2019, que é essa aqui, ó. Tá? Os moradores de uma cidade maluca lá, que eu não sei, que tem muita vogal, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Tá? Os habitantes dessa pequena cidade, no Alasca, no estado dos Estados Unidos, Amazônia Norte, estão acostumados a noites longas sem ver a luz, tá, do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte de ver a luz ocorreu dia 23 de janeiro de 2019. Tá? Então, praticamente 2 meses depois. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada por quê? Ou seja, qual elemento, né, condiciona a posição geográfica da cidade? E aí, você vai lembrar da seguinte forma. Galera, essa questão das noites e dias mais longos não tem nada a ver com longitude. Longitude é fuso horário. Então, corta aqui. Continentalidade também não tem nada a ver, maritimidade também não tem nada a ver, que uma seria o oposto à outra. Altitude também não, só pode ser o quê? Ele está muito mais próximo aos polos, então nas regiões polares, você sabe que a noite é mais longa, o dia é mais longo, a resposta correta é a letra D. Tá, fiz uma correção simples aqui de questão, mas é uma questão fácil, essa é considerada uma questão fácil. E aí você fala assim, caramba, essa é a questão 89, eu podia ter errado essa questão. Podia, você marcou qualquer coisa. Depois eu vou dar uma outra dica de estratégia, você vai entender por que. Às vezes a gente coloca lá C, C, D, você vai entender por quê. Na questão 89 desse ano, tem lá escudos cristalinos ou maciços cristalinos. Ou Kratos, ele fala um pouquinho sobre isso, rochas plutônicas, etc. Às vezes você fala assim, caramba, eu já ouvi falar muito nisso. É uma aula básica de geografia, de formação de estrutura geológica, que eu tenho 3 no mundo. Dobramentos modernos, que não tem no Brasil, bacias sedimentares, que tem no Brasil 64%, e escudos cristalinos, que tem 36%. E ele pergunta ali, olha só o que ele pergunta. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente. O que elas têm de bom economicamente? Se você estudou base da geografia, tá? Quais são escudos, bacias, etc., você vai saber que nas bacias sedimentares eu tenho petróleo, combustível fóssil, e nos escudos cristalinos você vai ter minerais metálicos. Está aqui, ó. Aqui, ó. A resposta correta é essa. Minerais metálicos. Acabou. Somente isso. E assim, mas Roberto, eu não ouvi falar sobre isso. Se você não ouviu falar sobre isso, consequentemente, galera, aquilo que eu falei da base, né, da habilidade. Mas com certeza você mataria essa questão simples. São 2 questões que são questões fáceis. Então, voltando aqui ao nosso primeiro ponto fundamental. Galera, procurem as questões fáceis. Parte 1, primeira dica, coerência pedagógica. E é isso que vocês vão ter que ter. Pensem nisso. Coloque isso na mente de vocês. Vai ter muita dica legal mesmo para vocês. Aproveita, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá um joinha pra gente, porque depois do Enem você vai ver a quantidade de informações que nós vamos trazer sobre o SISU e ajuda para que vocês tenham um bom desempenho também no SISU. Galera, é muito gratificante estar aqui com vocês. Eu monto isso com muito carinho, por isso que peço sempre que se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, porque o seu clique, a sua inscrição, né, o seu like, o seu comentário aqui é muito importante mesmo.
Galera, aproveita. Amanhã tem mais dicas, amanhã tem informação sobre o que mais cai no Enem em Geografia. Vai ser muito bom para vocês. E não esqueça as lives. Vamos identificar aqui, nós estamos marcando aqui os horários para a gente fazer algumas lives bem legais para vocês. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.